Um livro que tenta desvendar a origem da infelicidade, analisando o conflito entre o indivíduo e a sociedade. É difícil escapar à impressão de que, em geral, as pessoas usam medidas falsas, de que buscam poder, sucesso e riqueza para si mesmas e admiram aqueles que os têm, subestimando os autênticos valores da vida. O mal-estar na civilização, de Sigmund Freud. Se você vive no planeta Terra, é muito difícil que nunca tenha ouvido falar o nome de Freud. E mesmo que você seja de outro planeta, provavelmente o nome deste homem já o tem alcançado. Eu me lembro de quando eu era criança e tinha até uma piadinha. Quando alguma coisa era complicada, ao invés da gente falar é foda, a gente falava é Freud. Porém, mesmo que você tenha ouvido falar dele, inclusive tem um trecho, no Titanic, que um dos engenheiros lá, um dos donos da empresa que construiu o Titanic, no filme, ele tá falando sobre o tamanho, e aí a Kate lá, a Rose Dawson, diz pra ele que esse negócio de tamanho o Dr. Freud já tinha falado. Então você já ouviu falar do Freud em algum momento da sua vida. Mas vamos a uma mini biografia, pra gente melhor entender, compreender este homem. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos e com seus inimigos também, porque o importante é compartilhar. Sigmund Freud nasceu no dia 6 de maio de 1856, no Império Austríaco. Ele foi um neurologista e um psiquiatra e o fundador ou criador da psicanálise, que é um tipo de psicoterapia que serve para ajudar as pessoas a entender melhor seus sentimentos e emoções, assim como ajuda na identificação, e ela também estuda como o inconsciente influencia os pensamentos e as nossas ações do dia a dia. Freud, portanto, tornou-se a personalidade mais influente da história no campo da psicologia. Sua influência pode ainda ser observada em diversos outros campos do conhecimento e até mesmo na cultura popular, inclusive no uso cotidiano de palavras que se tornaram recorrentes, mas que surgiram a partir de suas teorias. Entre os termos criados ou popularizados por ele, a gente pode destacar a palavra inconsciente, ego e o complexo de Édipo. Freud era filho de judeus e ele se qualificou como médico em 1881 na Universidade de Viena. Em 1885, ele foi nomeado docente em neuropatologia e tornou-se professor em 1902. Ele viveu e trabalhou em Viena, mas só estabeleceu a prática clínica em 1886. Após a anexação da Áustria pela Alemanha, em março de 1838, ele deixou seu país para escapar da perseguição nazista. Ele morreu no exílio no Reino Unido em 1939, de câncer no palato, no céu da boca, aos 83 anos. Ao fundar a psicanálise, o Freud desenvolveu técnicas terapêuticas como o uso da associação livre e descobriu a transferência, estabelecendo o seu papel no centro do problema analítico. A redefinição de Freud da sexualidade para incluir suas formas infantis levou a formular o complexo de Édipo como o princípio central da teoria psicanalítica. A sua análise dos sonhos como realizações de desejo forneceu-lhe modelos para análise clínica na formação de sintomas e os mecanismos subjacentes de repressão. Com base nisso, Freud elaborou na teoria do inconsciente e desenvolveu um modelo de estrutura
psíquica composto por ir, ego e superego. Ele ainda postulou a existência da libido, ou libido, energia sexual com a qual os processos mentais e estruturas são investidos e que gera vínculos eróticos e um impulso de morte, fonte de repetição compulsiva, ódio, agressão e culpa neurótica. Em seus trabalhos posteriores, Freud desenvolveu uma ampla interpretação e critica a religião e a cultura. E assim nós chegamos a este pequeno livro. Portanto, goste você ou não de Sigmund Freud, não podemos negar sua importância. Eu não vou dar mais detalhes do Freud aqui, porque eu pretendo ler essa biografia que eu tenho dele aqui, escrita pelo Peter Gay. Ainda não comecei, mas pretendo ler, quem sabe o ano que vem eu faça vídeo sobre essa biografia. Mas vamos ao que interessa. Não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou analista, não sou nada desta área. Eu vou apenas comentar a minha leitura do Mal-Estar na Civilização. Eu já tinha tentado ler Freud antes, há alguns anos. Eu peguei um livro dele chamado Interpretação dos Sonhos, não passei da segunda página, achei muito difícil. Isso foi há quase 20 anos. Então agora o tempo passou e eu sofri calado, não é isso. O tempo passou e eu resolvi pegar um livrinho mais light. Para você ter ideia, este livro aqui tem 93 páginas, é bem curtinho mesmo. O Mal-Estar na Civilização, ele foi escrito em 1929 e publicado em 1930 pela primeira vez em alemão, como A Inquietação na Civilização. E apesar de ser um livro do início do século XX, parece que não mudou muita coisa desde então. Essa aqui pode não ser a obra mais importante, mas é amplamente lido e estudado e é considerado uma das obras mais influentes e estudadas no campo da psicologia moderna. Esse livro discute o fato da cultura produzir um mal-estar nos seres humanos, pois existe uma dicotomia entre os impulsos pulsionais e a civilização. Ou seja, esse livro vai tratar do conflito indivíduo-sociedade. Aqui ele analisa a psicologia do indivíduo, tentando compreender a educação, a cultura, a sociologia e a religião. Detalhe, vou parar, dar uma pausa. Livro maravilhoso. Ele argumenta que a civilização reprime os instintos humanos. Meu amigo, minha amiga, você acha mesmo que ele está errado? Você acha mesmo que não há uma repressão social sobre o indivíduo? Se você acha que não, você deve viver em outro planeta. Mas tá. Portanto, o ser humano precisa cada vez mais recalcar seus desejos e pulsões, como a agressividade e a manifestação da sexualidade. Presta atenção. Escrito em 1929, atualíssimo. Em certa medida, esse controle social ele é positivo, pois dá ao sujeito uma suposta proteção social e sentimento de comunidade. Por outro lado, é a causa do mal-estar no sujeito, gerando o sofrimento e a infelicidade. Paremos aqui. Olhe ao seu redor. Olhe para a comunidade que você pertence. Você está satisfeito? Está feliz? Está bem? Olha aí. Dá uma pensada e veja se você está satisfeito na comunidade em que você vive. Pensa, enquanto vamos discutir mais aqui sobre este livro. A expressão mal-estar vem do francês e significa desconforto ou descontentamento. Quando eu me refiro à comunidade, olha o lugar que você trabalha, olha o lugar onde você mora, olha o grupo de pessoas com quem você anda, olha para sua família. Isso aí é comunidade. E responda à pergunta, está satisfeito? Não existe nenhum desconforto em você? Não existe nenhum descontentamento? Parabéns. Assim, esse livro explora a origem do sofrimento humano
E o Freud acredita que grande parte deste sofrimento se deve a pressões sociais. Logo na abertura do livro, no primeiríssimo capítulo, ele vai criticar as religiões. As religiões. Não há, né? As. E o seu controle sobre o indivíduo. Ele não acredita que as religiões tenham trabalhado para unir as pessoas. Você acredita que a religião trabalha para unir as pessoas? Cristão contra muçulmanos, cristão contra judeus, judeus contra outras religiões, contra protestantes, protestantes contra católicos. Então, assim, realmente as religiões não trabalharam para a unificação do homem. Trabalharam e trabalham em interesse próprio. Não estou falando de fé, estou falando de religião, instituições religiosas, tá? Então, atualíssimo. E ele deixa claro que o primeiro sinal de mal-estar no indivíduo acontece justamente pela repressão social. E essa repressão, ela pode ser do meio social, da sociedade em si, ou da micro-sociedade, que é a sua família. E é nessa primeira repressão que começa aí a formação psíquica, que ele vê como uma cidade que vai passando por uma transformação, assim como a própria formação do nosso corpo, e todas as intervenções modificam o que poderia ter sido, para o bem ou para o mal. São essas interferências e vivências, segundo ele, a porta para os nossos vícios. E aí eu vou aqui para a página 18, onde ele vai falar dos vícios. Para deixar bem claro, eu não fumo, não bebo e nunca usei nenhum tipo de narcótico. Então, assim, se você perguntar para mim que gosto é uma cerveja, eu não sei. É uma coisa minha e não foi nem da criação. Tem irmãs que fumam, tem irmãs que bebem, mas eu nunca. Meu pai fumava, meu pai bebia, mas eu nunca tive interesse nisso, é uma coisa minha. Mas aqui o Freud vai falar então sobre os vícios. Página 18 aí dessa ediçãozinha para quem tiver. A vida, tal como nos coube, é muito difícil para nós. Traz demasiadas dores, decepções, tarefas insolúveis. Para suportá-la, não podemos dispensar paliativos. Sem construções auxiliares, não é possível, disse Theodore Fontaine. Existem 3 desses recursos, talvez. Poderosas diversões que nos permitem fazer pouco de nossa miséria, gratificações substitutivas que a diminuem e substâncias inebriantes que nos tornam insensíveis a ela. Algo desse gênero é imprescindível. É para as distrações que aponta Voltaire ao terminar seu Cândido, com a sugestão de cada qual cultivar seu jardim. Uma distração é também a atividade científica. E eu penso muito nisso. Eu não acredito que uma pessoa, estou falando quem bebe muito, bebe até perder a consciência por gosto. Eu não acredito que uma pessoa fuma 100 cigarros por dia por gosto. Esses vícios são feitos para suprir alguma necessidade ou algum trauma. Vai saber lá o que, né? Então, concordo aqui com o Freud. Eu deixo claro que vocês podem comentar à vontade, mas se forem ofensivos eu não vou ler e vou apagar. Tá? Isso aqui são minhas opiniões sobre a leitura. Se você não concorda, parabéns. Se você concorda, parabéns também. Então, isso aqui é o Sempre um Livro, meu canal sobre livros, que eu divido minhas opiniões com vocês, tá? E como a sociedade pede que sejamos felizes, nós tentamos buscar essa felicidade a todo custo. Já percebeu? Que você é obrigado a ser feliz, você é obrigado a ser bonito, você é obrigado a ser inteligente. A sociedade exige isso de você e isso é que vai te causar aí os traumas. Olha o que ele diz sobre essa busca da felicidade. Página 19 dessa edição. O que revela a própria conduta dos homens acerca da finalidade e intenção de sua vida, o que pedem eles da vida e desejam nela alcançar. É difícil não acertar a resposta. Eles buscam
a felicidade. Querem se tornar e permanecer felizes. Essa busca tem dois lados, uma meta positiva e uma negativa. Quer a ausência de dor e desprazer e, por outro lado, a vivência de fortes prazeres. No sentido mais estrito da palavra, felicidade se refere apenas à segunda, que é a vivência de fortes prazeres. Correspondendo a essa divisão das metas, a atividade de homens se desdobra em duas direções. Segundo procure realizar uma ou outra dessas metas, predominantemente ou mesmo exclusivamente. Mas, continuando segundo ele, o universo não se move para que sejamos felizes. E essa busca muitas vezes nos leva ao sofrimento. Lembra? A sociedade impõe que você seja de tal maneira e quando você não é, você sofre. E aí ele vai dizer aqui, continuando na página 20 desta edição. Aquilo que chamamos felicidade, no sentido mais estrito, vem da satisfação repentina de necessidades altamente represadas. E, por sua natureza, é possível apenas como fenômeno episódico. Você não está feliz toda hora, você não está feliz todo dia. Isso são episódios. E aí eu vou ter que voltar de novo a 20 anos atrás, quando dentro do colégio, né, dentro da instituição que eu estudei magistério, um aluno disse que a humanidade foi feita para ser infeliz. A professora discordou e disse que era para ser feliz. Nenhum dos dois estava certo. Você vai ter momentos de alegria e momentos de infelicidade, é normal. Você nunca vai alcançar a felicidade plena. Fato. Outro ponto que ele marca aqui sobre a felicidade. O sofrer nos ameaça a partir de três lados. Do próprio corpo, que, fadado ao declínio e à dissolução, não pode sequer dispensar a dor e o medo, como sinais de advertência. Do mundo externo, que pode se abater sobre nós com forças poderosíssimas, inexoráveis, destruidoras e, por fim, das relações com os outros seres humanos. E ele destaca ainda que, às vezes, essa busca de felicidade vai levar as pessoas ao isolamento. Vamos lá, página 21 também. A satisfação irrestrita de todas as necessidades se apresenta como a maneira mais tentadora de conduzir a vida, mas significa pôr o gozo à frente da cautela, trazendo logo o seu próprio castigo. Aqui no outro trecho ele diz o seguinte: o deliberado isolamento, o afastamento dos demais é a salvaguarda mais disponível contra o sofrimento que pode resultar das relações humanas. Então existem aquelas pessoas que, para não sofrer, se afastam do convívio social. Nós vamos entrar mais para frente num outro ponto que ele vai falar sobre esse isolamento das pessoas e esse não sofrer. Na verdade, todos estão à busca, né, por essa felicidade. Mas, como eu disse, ele vai tratar aqui mais para frente, que existem pessoas que elas nem buscam a felicidade, elas não têm intenção de ser felizes. A única coisa que elas querem é não sofrer. Existe um médico brasileiro, para mim, um dos homens mais inteligentes que este país já teve, e que tem ainda, mas por causa da grande mídia e de grandes empresas, ele é relegado pelos brasileiros, mas ele tem mais de 149 artigos médicos, ele é nutrólogo, ele é neurolinguista, e uma vez, eu acompanho ele há bastante tempo já, e uma vez eu ouvi o Dr. Lair Ribeiro dizer que o homem ele tem apenas 2 motivos nesta vida aqui, que o fazem seguir esta vida. Primeiro, é não sofrer, e o segundo é ser feliz. Então, essa busca de evitar o sofrimento, ele já dizia lá em suas palestras e em seus livros. Obviamente que ele ele leu Freud, tudo isso, mas a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre isso foi o Dr. Lair Ribeiro. E existem vários caminhos, né, para se buscar a felicidade. Uns buscam no dinheiro, outros buscam no amor, e outros buscam também na arte, como ver um belo quadro, ouvir uma boa música, ler um bom livro. E na página 25 dessa edição, Freud também vai falar sobre isso. Está saindo todos os meus post-its do livro. Eu vou ter que colar.
Vamos lá, na página 25. Quem é receptivo à influência da arte nunca a estima demasiadamente como fonte de prazer e consolo para a vida. Mas a suave narcose em que nos induz a arte não consegue produzir mais que um passageiro alheamento à dureza da vida, não sendo forte o bastante para fazer esquecer a miséria real. O Freud não acredita, né, que a arte nos tire deste sofrimento, deste mal-estar, para usar o título do livro. E ele compara também o paranoico com o realista, já na página 26 dessa edição. Cada um de nós, em algum ponto, age de modo semelhante ao paranoico, corrigindo algum traço inaceitável do mundo de acordo com o seu desejo e inscrevendo esse delírio na realidade. E o livro é excelente e vai por outros pontos. O primeiro problema que ele encontra aqui na civilização é o seguinte, página 31 desta edição. Vamos lá. Começando a nos ocupar dessa possibilidade, então aqui, ó, até a página 30, ele vai colocando vários problemas do ser humano. E aí quando chega na página 31, ele vai então adentrar no problema, no mal-estar da civilização. Diz lá: começando a nos ocupar dessa possibilidade, deparamos com uma afirmação tão espantosa que é preciso nos determos nela. Ela diz que boa parte da culpa por nossa miséria vem do que é chamado de nossa civilização. Seríamos bem mais felizes se abandonássemos e retrocedêssemos a condições primitivas. A asserção me parece espantosa porque é fato estabelecido, como quer que se defina o conceito de civilização, que tudo aquilo com que nos protegemos da ameaça das fontes do sofrer é parte da civilização. Não tem como separar a civilização do sofrimento e da busca humana. Sobre o porquê uma pessoa se torna neurótica dentro dessa civilização, ele diz o seguinte: o homem se torna neurótico porque não pode suportar a medida de privação que a sociedade lhe impõe. Você acha mesmo que você tem liberdade? Você acha mesmo que você é livre? Você é livre dentro do que a sociedade estipula. E essa pressão, esse reprimir do que você realmente é o que vai causar as neuroses. Freud. Sobre a vida longa, ele diz aqui na página 33, de que nos vale uma vida mais longa se ela for penosa, pobre em alegrias e tão plena de dores que só poderemos saudar a morte como uma redenção. Aí é que está um ponto. A ciência vem trabalhando para prolongar a vida. Mas o que vai adiantar você ter uma vida longa se você não está satisfeito? Nada. Jung, um dos homens que seguiram Freud, ele diz que é necessário, antes de estudar todo o corpo, o físico, é necessário estudar a mente, entender a mente humana. E é verdade. Preocupa-se muito com o corpo e nada com a mente. E tem que se preocupar, claro. E aí vem o que significa e para que serve a civilização. Ponto importante. A palavra civilização designa a inteira soma das realizações e instituições que afastam a nossa vida daquela de nossos antepassados animais e que servem para dois fins: a proteção do homem contra a natureza e a regulamentação dos vínculos dos homens entre si. Olhe para o seu animal de estimação. Quem está mais feliz? Fica a dica. Então o Freud conclui com essa repressão para que se viva em sociedade, lembrando que tem sempre os pós e os contra. A liberdade é incompatível com a civilização. Você não é livre.
Tira isso da sua cabeça. Em nenhum país civilizado do mundo as pessoas são livres. Eles estão dentro de um manual de regras que se deve seguir. Aqueles que saem desses padrões são julgados, condenados, humilhados. Então, padrão social. É óbvio que ao longo dos anos os padrões sociais vão sendo quebrados, mas eles não somem, aparecem outros. A base da família, para Freud, é simplesmente formada por interesses. Eu sempre disse isso e muita gente discordou. Não. A base da família é formada, sim, por interesses. Interesse do marido, interesse da esposa, interesse dos filhos. É uma base de interesses. Ninguém se une com outra pessoa simplesmente por nada. Há que haver um interesse. Há que haver um interesse. E esse interesse não tem nada de ilusório. É interesse real mesmo. Ainda que seja proteção. É físico esse interesse. Ai, não, é porque eu amo. Que ama? E que ama? Que é amor? Existe interesse. Claro que existe interesse. Pelo amor de Deus, né? Vamos evoluir, gente. Eu vi uma vez o pastor Cláudio Duarte dizendo e concordei com ele na frase perfeita. As pessoas não gostam de você. Ou melhor, ele disse, abre aspas, a maioria das pessoas não gostam de você. Elas gostam do que você faz por elas. Quando você deixar de fazer ou ela arrumar uma pessoa que faz melhor, você será deixado para trás. A base da família é o interesse. E a sociedade também ceifou, aniquilou a amplitude do sexo, que também foi barrado pela civilização. Lá, né? A regularização do casamento, uma mulher só, a vida toda, fazer sexo só com ela. O homem é um dos únicos animais que tem seus instintos freados pela civilização. E a gente acredita que nós evoluímos. Será? Fica aí o pensamento. E outra coisa que eu vejo todo mundo falar e não tem a menor base é a história de que o homem é uma figura pacífica. Não é, nunca foi e nunca será. Página 57. As pessoas gostam de negar. É que o ser humano não é uma criatura branda, ávida de amor, que no máximo pode se defender quando atacado, mas sim que ele deve incluir entre seus dotes instintuais também um forte quinhão de agressividade. O homem não é pacífico. E outro ponto que eu acho assim, um absurdo, quem fala uma bobagem dessas, não do homem ser pacífico, mas diz, nossa, hoje em dia o mundo é muito mais violento que antigamente. Não é não. Não é não. O mundo hoje em dia não é mais violento que antigamente. É que antigamente não tinha rede social, não tinha internet, não tinha a amplitude de comunicação que tem hoje em dia. Quando eu vejo uma pessoa dizer que hoje em dia é muito mais violento que antigamente, essa pessoa não entende nada das cruzadas, não entende nada da Santa Inquisição, não entende nada das guerras napoleônicas, não entende nada da Guerra dos 100 Anos, não entende nada da conquista do Império Romano. O homem não é pacífico. Desde que você aí, do outro lado desta câmera, nasceu, você passou um período inteiro da sua vida sem ouvir falar em guerra, o homem ataca o outro. O homem é violento por natureza. Ele não é pacífico. O que transformou ele aparentemente numa figura pacífica é a civilização. Então, esquece. O mundo de hoje não é mais violento que antigamente. Antigamente, você ia em praça pública assistir os autos de fé, pessoas sendo queimadas vivas. Eles vendiam forquinha de brinquedo na praça, quando ia enforcar alguém. Pelo amor de Deus, né? Falar que o mundo hoje é mais... Ah, me poupe da sordidez. E o Freud ainda afirma que o comunismo, apesar de prometer, não seria, e nós temos hoje em dia a prova disso, né? No 29, Freud não tinha, uma forma de pacificar o mundo. Não, o comunismo não vai pacificar o mundo. E aí lerei aqui para vocês um trecho um pouquinho longo, o que ele fala sobre o comunismo. Os comunistas acreditam haver encontrado o caminho para a redenção do mal.
O ser humano é inequivocadamente bom, bem disposto para com o próximo, mas as instituições da propriedade privada lhe corrompeu a natureza. Não é verdade. Não foi o sistema que corrompeu o homem. O homem, como eu disse, é ruim. Continuando aqui, página 58. A posse de bens privados dá poder a um indivíduo e, com isso, a tentação de maltratar o próximo. O despossuído deve se rebelar contra o opressor, seu inimigo. Mas é que ele vai concluir, mas se ele vai se rebelar, cadê a calma? Vamos lá. Se a propriedade privada for abolida, todos os bens forem tornados comuns e todos os homens puderem desfrutá-los, desaparecerão a malevolência e a inimizade entre os homens. Isso é o que fala o comunismo, né? Como todas as necessidades estarão satisfeitas, ninguém terá motivo para enxergar no outro um inimigo, e todos se encarregarão espontaneamente do trabalho necessário. Não é de minha alçada a crítica econômica do sistema comunista. Não tenho como investigar se a abolição da propriedade privada é pertinente e vantajosa. Atente-se. Mas posso ver que o seu pressuposto psicológico é uma ilusão insustentável. Suprimindo a propriedade privada, subtraímos ao gosto humano pela agressão Suprimindo a propriedade privada, subtraímos ao gosto humano pela agressão um dos seus instrumentos, sem dúvida poderoso, mas certamente não o mais poderoso. Nada mudamos, porém, no tocante às diferenças de poder e de influência que a agressividade usa ou abusa para os seus propósitos, e tampouco na sua natureza. Não é a propriedade privada que transformou o homem numa figura agressiva. Voltando, abre aspas aí para Freud. Ela não foi criada pela propriedade, se atente. Reinou quase sem limites nos tempos pré-histórico, quando aquela ainda era escassa. Já se manifesta na infância, quando a propriedade mal abandonou sua primária formação anal. Constitui o sedimento de toda relação terna e amorosa entre as pessoas, talvez com a exceção única daquela entre mãe e o filho homem. Está dizendo lá do complexo, né? De Édipo. Se eliminarmos o direito pessoal aos bens materiais, subsiste o privilégio no âmbito das relações sexuais, que se torna a fonte do mais vivo desgosto e da mais violenta inimizade entre seres que de outro modo se acham em pé de igualdade. Suprimindo também este, mediante a completa liberação da vida sexual, ou seja, abolindo a família, coisa que o comunismo também prega, célula germinal da civilização. Não existe civilização. Agora estou falando. Não existe civilização sem família. Abre aspas para Freud. Fica impossível prever que novos caminhos a evolução cultural podem setar. Mas uma coisa é lícito esperar. Que esse indestrutível traço da natureza humana também a acompanhe por onde vá. O homem continuará sendo homem. Violento. Mas o ser humano gosta de negar, né, sua maldade. E aqui ele diz, página 66, quando se fala da tendência inata do ser humano para o mal, para a agressão, a destruição, para a crueldade, portanto. Deus os criou à sua imagem, né, a própria imagem da perfeição. Ninguém quer ser lembrado o quanto é difícil conciliar e refutar a existência do mal. Tem um projeto aqui no canal que nós estamos lendo a Bíblia. Meus amigos, leia só o Gênesis. O homem é mau desde o princípio. Caim não foi lá e matou Abel? Então, deixemos, né? E aí, sobre o surgimento da consciência, Freud vai dizer o seguinte, página 76 dessa edição.
A consciência surgiu inicialmente pela supressão de uma agressão, o que depois se fortalece por novas supressões desse tipo. Eu podia ficar horas e horas e horas e horas falando de todos os pontos desse livro, que apesar de pouquíssimas páginas, como eu disse, 93 páginas, levanta questões inúmeras. Eu recomendo que vocês leiam com muita atenção, leia devagarzinho, degustando, fazendo anotações, marcando, se atentem para tudo. E vocês têm o direito de concordar ou discordar do Freud, mas leia sempre refletindo. Ele discute de forma muito interessante a tensão entre os desejos individuais e as demandas sociais. E por fim, para resumir em uma única frase os pensamentos de Freud neste livro, as ideias do autor, é que ele acha a civilização intrinsecamente hostil à felicidade humana. Espero que vocês tenham gostado desse e de tantos outros vídeos aqui do canal. Eu desejo de coração que tenham chegado até aqui. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar este vídeo. E leiam O Mal-Estar na Civilização. Eu recomendo como porta de entrada para a obra do Freud. Esse é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.